O São Paulo resolveu o problema de treinador com a contratação do Hernan Crespo. Agora corre atrás de renovações de jogadores e também reforços. O segundo dia de trabalho de Crespo aqui no CT da Barra Funda foi marcado por um treino tático. O comandante argentino simulou situações de jogo, como, por exemplo, a construção de jogadas, finalizações e recomposição defensiva. Logo depois, a equipe foi dividida em grupos e teve ali um embate em campo reduzido. Bom, a novidade é que o volante Marcos Antônio e o meia Oscar foram liberados pelo departamento médico e treinaram normalmente com o grupo. Já Lucas e Ferreirinha até foram para o campo, mas ainda fazendo trabalho de fisioterapia. O elenco volta a treinar no sábado. Bom, falando um pouquinho agora em relação ao fora de campo, né? O Crespo segue conversando com a diretoria em relação a possíveis reforços. Lembrando que o São Paulo pode ter aí algumas saídas. O jovem Matheus Alves está perto de ser vendido para o CSKA da Rússia. O lateral Igor Vinícius está acertado com o Santos. Lisieiro fora dos planos e o zagueiro Juan com um futuro incerto. A diretoria também está tentando agilizar a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. Ele está vivendo o melhor momento no São Paulo, é titular absoluto e tem vínculo só até o fim do ano. São muitas movimentações nesse início de trabalho de Crespo aqui no São Paulo. O Francisco, por exemplo, que talvez para todo mundo é a grande joia dessa geração. Pra mim foi um cara muito sabotado por ele, sabe? Ah, mas ele jogou um jogo titular e não fez gol. Pô, sabe? Aí você tem o André Silva, um jogador com muitas limitações técnicas. Aí o Calleri se machuca. Agora pegaram o Dineno, que o Dineno, se não me engano, foi indicado porque o Zubeldia gosta dele, né? Então o Dineno, imagina o Dineno, tá agora lá. São Paulo não tem dinheiro, contratou um cara lá, o Dineno. O Crespo vai aproveitar o Dineno como se fosse o Zubeldia? Não sei. E pra mim ele ajudou, acho que, a estourar jogadores. O caso do Oscar acho que é o caso mais clássico, né? Que é a grande reforço para essa temporada de São Paulo. O Oscar foi meio que na marra ali pra estreia na Libertadores. Já sentiu, né? Então já não era pra estar naquele jogo. E aí ele volta, aí põe ele pra jogar o tempo inteiro contra o Náutico lá num charco lá, num campo lá, sabe? Então assim, o Oscar, principalmente foi um erro de planejamento, ajudou a estourar. Então você põe menino, não só é legal pra expor, e o São Paulo precisa vender, não por micharia como tá sendo agora, mas o São Paulo ajudou a complicar. O Calleri, por exemplo, que é um cara que já tá com dificuldade e tal, precisava jogar no gramado sintético contra o Botafogo. Não é porque, é gramado sintético, o Lucas não pode jogar, o Calleri vai jogar. Pô, são justamente nesses jogos em que esses caras acabaram sofrendo lesões. Eles deveriam ter jogado menos vezes, a molecada jogar mais vezes, sobretudo no estadual. E pra mim, é claro, a eliminação do jeito que foi pro Palmeiras, com um erro de arbitragem escandaloso, aliviou a situação dele. Mas aquele jogo ter sido no Allianz Parque foi culpa dele. Se ele somasse, sei lá, 4 pontos em Brasília, que já era um vexame, né? Tomou 3 gols do Velo Clube. Nossa ali não tem como o São Paulo, não veio falar de elenco curto e que não tinha jogador, tinha tudo ali. E tanto o São Paulo nem vai mais pra Brasília, né? São Paulo nem tá indo mais, vai pra Vila Belmiro agora. Então ali ele era pra ser uma semifinal São Paulo e Palmeiras, possivelmente, no Morumbi, que o cenário já seria outro. Torcedor de São Paulo, gramado natural, o Palmeiras tem muito mais dificuldade quando joga contra o São Paulo no Morumbi e tal. Então, ele pra mim já foi muito responsável pela eliminação. Só que do jeito que aconteceu, deu fôlego pra ele continuar. E o São Paulo deu muita sorte na Libertadores. Pra mim deu sorte já de ir pra fase de grupo de forma direta. Aí deu sorte no sorteio, pegou uma chave baba. Se São Paulo estivesse no grupo do Bahia, do Inter lá, fosse um dos dois, pra mim o São Paulo não passava. Exato. São Paulo não passava. Aí, acúmulo de suspensões, ele não estava nunca em campo. Eu já percebia, especialmente acho que o Garoto, algumas coletivas que ele dava respostas assim, sabe? Já meio desconexa, sabe? Sem noção. Episódio no Morumbi ali, que ele, você tá perguntando sobre isso? Ganhamos a classificação, jogo contra o Talheres, o jogo último, né? E você tinha que fazer uma pergunta rápida sobre o imbróglio que aconteceu no final do jogo, e ele se negando a responder, e já meio dando patada, sabe assim? Cara... Até antes disso, né? Eu sou suspeito pra falar de coletiva do Zubeldia. Não tenho essa condição. Mas até no jogo contra o Mirassol, que a gente ganha por 4-1, o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim naquela partida. E já expunha fragilidades defensivas. E aí
Chacon, que tá com a gente aqui no, enfim, próprio Arquibancada Tricolor, ele fez uma pergunta falando, hoje venceu, então quero usar o espaço para fazer essa pergunta, porque acho importante, tal, da parte defensiva, em tom crítico. Ele deu uma resposta super ríspida e ficou pé da vida depois, essa informação, tipo, ele ficou pé da vida e foi falar com os caras, tipo, porra, que sacanagem essa pergunta, tal, hoje a gente ganhou, tá? Então, assim, ele não tem muito, assim, não tinha muito essa leitura. Ele tava querendo dar aula de jornalismo. Sim. Não, olha, cara, por que você tá perguntando isso, cara, sabe? Então, ali acho que foram as primeiras críticas que eu vi de colegas jornalistas, pô, o cara tá passando do limite. E aí, esse personagem que ele ficou e tinha comunhão com a torcida, que saía, invadia o campo e pulava não sei o quê, passou a ser algo nocivo, algo questionado. Tanto que, assim, se ele tivesse continuado, ele não estaria no jogo contra o Atlético Nacional em Medellín, jogo de ida sabe? Então, você já começa... Eu achei que a diretoria de São Paulo passou muito a mão nele, deveria ter cobrado mais vezes, inclusive a parte disciplinar dele, porque causa prejuízo. Se eu não me engano, com o auxiliar dele... São Paulo tem mais de 10 jogos. Sim. E uma vitória só. Então, visivelmente, assim, a falta dele ali prejudicava o time. E fora que dá um mau exemplo para jogador achar que pode cobrar juiz, peitar juiz e tomar amarelo, cartão. E assim, durante muito tempo o Abel do Palmeiras era cobrado, criticado pelo comportamento, porque fez isso, fez aquilo. E o Zubeldia já estava fazendo isso em coletivo, e dando piti, e dando aula, e de lição de moral, e não sei o quê, e sendo expulso, e gente passando a mão na cabeça dele, sabe? Como se fosse... Então, e sabe o que me incomoda? Que assim, muita gente, para defender a questão do Zubeldia, e eu muitas vezes eu falei aqui até o final do Paulista, até um pouco depois, eu falei, eu não demitiria até aquele momento, porque eu acho que precisava ter um período ali para ele trabalhar, tinha desfalques e tal, mas até um determinado momento eu também estava contra a demissão. Só que em todo momento eu falava assim, o jogo contra o Galo, lá, eu teria a mesma reação dele. Ele ir lá e reclamar, porque o Lianco era para ter sido expulso e tal, tudo bem, beleza. Mas ele começou a usar aquilo como uma muleta de ligação com a torcida, e o cara começava a tomar cartão em lateral. Tem muito torcedor que, para defender o Zubeldia, falar, não, mas isso é corporativismo, vocês da imprensa, entidade do mal, né? Vocês estão falando isso porque ele foi ríspido ou com o Gabriel, ou com o Chacon, ou com outro colega da Globo e tal. Cara, o Muricy fazia isso e tal. Eu achava escroto também quando o Muricy fazia. Porque pra mim o cara tá trabalhando, é falta de educação. E pergunta de jornalista, se não for desrespeitosa, né, e se não for mal educada, ela tem que incomodar. Você não tá fazendo assessoria de imprensa. E aí, muitas vezes, o Zubeldia, eu acho que o que me incomodava mais é que ele era colocado como uma vítima de tudo que era errado. Morria um panda lá na China, a culpa era de todo mundo, menos dele, né? Assim como tinha galera que também tudo era culpa dele. Só que o trabalho era ruim, não tinha uma evolução, né? Não apresentava algo novo. E aí a gente tem essa virada agora para um treinador que a gente conhece em outro contexto, 2021, 4 anos que se Coitado passam. do contexto, né? Num contexto bem ferrado, que aliás não tinha nem torcida, né? Pra acompanhar os jogos da época do Crespo. E ele cumpre uma meta que era colocada pra ele ali, que era ganhar um título, depois da vergonha do Brasileirão de 20. Ele ganha, a preparação física arrepia, né? Os caras se incomodam e sentem, e aí o São Paulo cai de rendimento no Brasileirão. Como é que você vê esse contexto da chegada do Crespo agora, 4 anos mais rodado, com mais bagagem, sabendo com quem que ele tem que lidar também? A situação para ele, eu acho que em vários sentidos é muito mais favorável e positiva. A questão da torcida, ele nunca jogou com o Morumbi cheio a favor. E vai precisar muito disso. A torcida de São Paulo já estava meio que largando. O último jogo foi 20 mil, menor público. Então, frio, Dia dos Namorados. A torcida de São Paulo já estava cansando, já não, mais sofrendo do que torcendo, entendeu? Então ele precisa resgatar isso para fazer do Morumbi uma fortaleza para o São Paulo voltar a ser competitivo. Só que agora eu acho que ele chega já com um sinal de alerta ligado no Brasileiro. O São Paulo nesses últimos anos era o time de Copas, né? Nas Copas dá pra ganhar. É o estadual, é a Copa do Brasil, até Libertadores, que é um mata-mata, mesmo que seja de alto nível, é factível pro São Paulo ganhar. E aí muitos treinadores iam colocando o Campeonato Brasileiro em segundo plano. O São Paulo vai jogar aqui, vamos ver onde é que vai dar. O foco é nas Copas. Eu acho que o Crespo não vai ter essa chance. Ele já vai chegar
com a informação por que o Zubeldia caiu. Por causa do brasileiro, sobretudo por causa do brasileiro. E o temor que hoje todo São Paulino tem de experimentar o primeiro rebaixamento. Então, hoje ele tem essa noção. E pra mim o Zubeldia foi meio covarde, cara. Eu vou voltar a falar dele assim. Porque ele, assim, ele sabe da adoração do torcedor, sobretudo São Paulino, pela Libertadores. Ele até prometeu o título. Ele falava, no Bola da Vez na ESPN, ele foi lá e falou assim, eu achei que a gente ia ganhar ano passado. A gente vai ganhar a Libertadores. Então muita gente não ficou iludida com isso, mas confiava na tradição do São Paulo no torneio, nessa vocação copeira do São Paulo se dedicar. E o São Paulo é um time que parece que escolhe jogos, né? Jogos da Libertadores é um espírito, e jogo do Brasileiro é aquela, né, coisa modorrenta. E aí ele já chegou na reta final aqui, o Zubeldia, ele já falou assim, o foco agora é o brasileiro. Como assim, ele já tava plantando, fazendo uma cama do tipo, São Paulo vai ser eliminado pelo Atlético Nacional, vai cair no sorteio, não sei pra quem aí, na Copa do Brasil, pode cair, mas agora eu posso ser eliminado das Copas porque eu tenho que focar no brasileiro. Ele já tava arrumando essa saída, né? Olha, eu tava indo nas Copas, mas tive que me dedicar ao brasileiro e perdi as Copas. O Crespo vai entrar nesse dilema. Eu sei que tem muita gente que defende que a Copa do Brasil, de fato, é o menos importante. O São Paulo coloca o time reserva contra o Atlético Paranaense, joga a Vera lá, o que pode fazer contra o Atlético Nacional, mas o foco tem que ser o brasileiro. O São Paulo não pode, vou poupar no brasileiro porque tem um jogo... Não, cara. Tem gordura. Eu não vi nem a tabela. O São Paulo tem um jogo contra o Inter, que hoje é concorrente direto aí, mas o São Paulo, ele fez tão mal esse começo de brasileiro, que em muitos dos times rebaixáveis, o São Paulo já recebeu no Morumbi e não ganhou. Então, o segundo turno, que sempre é mais complicado, é mais difícil, o São Paulo vai ter que fazer coisas ali que não estavam no script ali, pegar pontos que não estavam na ordem da natural das coisas. Então, acho que o Crespo vai ser contra, acho que a vontade dele vai ter que fazer um time para tirar o time do buraco no brasileiro e investir na Libertadores. O caminho não foi dos mais fáceis. Dessa vez o sorteio não foi tão camarada quanto foi pro Zubeldia na fase de grupos, mas dá pra competir. Mais um aí que tava na boca do São Paulo, né, que é o Thiago Mendes, tava lá, né, todo mundo falava dessa história e tal. Vários times o querem, né? O Vasco, né? O Vasco fez uma proposta muito boa pra ele. Diz que ele tá pedindo a bagatela aí de, né, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Salário? Pau e meio de salário. Tá na Europa, né? Então, fora a realidade, tava no Catar. O Coronado veio por 2 milhões de reais. Então tá certo, né? O Thiago Mendes tá ali. Mas na moral, trouxa quem paga. Exatamente, o Coronado custa 2 milhões por mês. Não, porque era o sonho da vida dele, né? Aquela história do meu sonho da minha vida, a família, a irmã dele. Mas com relação ao Thiago Mendes, a gente viu há alguns meses atrás, aí a mulher dele postando aviãozinho, bandeira do Brasil, blá, 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 toda aquela papagaiada que nós estamos acostumados. Não, porque eu quero voltar pro Brasil, porque, não aguento mais, tô com saudade da família, tô com saudade de... Beleza. Só que o cara não quer abrir mão do que ele ganha lá. Exatamente. Então, numa dessa, pro São Paulo, vamos dizer que ele faça um desconto. Eu quero, sei lá, pro Vasco um pó e meio, pra vocês um pó e 400. Nossa, meu Deus. Continua caro demais. Então, acho que assim, o jogador, irmão, tem que ter um pouquinho de noção. Eu, particularmente, não gostaria. Pra mim já é um jogador veterano, já tá lá há muito tempo, é um futebol onde tem uma entrega, uma exigência física ali muito menor do que o Campeonato Brasileiro aqui, onde a gente tá acostumado a jogar de quarta e domingo, numa intensidade muito mais alta, então numa dessa o cara vem pra cá, sofre com uma série de lesões, particularmente acho que ele foi bem na passagem que ele teve pelo São Paulo, mas eu acho que no momento financeiro que a gente atravessa, Sombra, não dá pra ficar fazendo esse tipo de extravagância, não. Mais um pra ficar visitando... Refis, lá o CT. Fisioterapia, departamento médico. Esses países, o cara joga 30 jogos no ano, 36 jogos no ano. Aí chega aqui, são 80 jogos que os clubes fazem no mínimo. Chega de jogador velho, cansado. Sombra, só pra vocês terem uma ideia, o Grêmio fez uma contratação parecida, Marcão. O Cuejar. Ele tava lá. O Cuejar não conseguiu jogar até agora. Pra você ter uma ideia, o Mano Menezes deu uma coletiva essa semana aí. Ele tá com o físico dele extremamente defasado em relação aos outros jogadores, cara. Muscular. Por conta do que ele vivia lá. Agora ele tá tentando chegar perto com essa parada pra poder jogar o resto do ano. O cara não consegue jogar, cara. Não tem como. E o Cuejar, Vera, era Al Hilal.
que era mais competitivo Al-Hilal, ainda exatamente, do que o Qatar. cara. Thiago Mendes é Qatar, velho. Mas vai ser difícil ele também recuperar, porque no Grêmio lá só treina um agachamento. Né? Vai dar uma agachada aí. Explosão pra glúteo, velho. Ah, cala a boca você. Não, mas o Pedrinho tá desdenhando aí, Sombrador, do Qatar aí, mas respeita o futebol catarinense, entendeu? O que mais, Claudinho? A Sport Insider, do Rodrigo Capello, publicou detalhes do contrato de 1 bilhão. Muito bom, esse é o principal. Entre São Paulo, né, e informado, Cláudio, hein? Essa ele foi, ó, patrocinador oficial. Seus trouxas. Cara, sombrou pra ele foi assim, ó. Parabéns. Mas o que eu disse? O que eu disse pra vocês? Tem que ganhar que eu falei? né? Porque, renovamos com a empresa de apostas, não sei o que lá, até 2030, contrato de R$1 bilhão. Ele não deixa de ter certa veracidade de que lá dentro tem um valor implícito de R$1 bilhão. Tá no contrato. Mas na época eu falei que pra vocês, tem que ganhar tudo, né? É R$1 bilhão se ganhar todos os torneios. O que saiu hoje? Até 2030. Se ganhar tudo até 2030, ganha tudo. O São Paulo, pra receber... Vamos lá. O contrato, assim, o fixo que o São Paulo vai receber é de 680 milhões. Que é um ótimo valor. Ótimo valor. É um ótimo valor. Isso é inegável. Dá mais de 130 milhões por mês, por ano, aliás. Excelente contrato, tá? Ponto. Mas por que, Júlio Casares, chegar e dar a entender? Porque você sabe, Júlio, você sempre trabalhou com público e você sabe como enganar as pessoas. Você sabe o que dizer para que as pessoas caiam em lábias. Você sabe como fazer. Você é publicitário também. E vem e fala, fizemos um contrato de R$1 bilhão por 5 anos. Você induz o torcedor que não pensa, né? Ou que não tem conhecimento e leigo, né? De que, então a 1 bilhão, e o torcedor vai rapidinho dizer, agora meu time vai ganhar 200 milhões por ano de contrato de Master. Errado, não é assim que se trata torcedor. Vamos lá. Olha, o menino Mike, né, Marco, foi constatada uma lesão, né, no joelho, na coxa direita, desculpa, né? E vai ficar aí de 20 a 40 dias fora, né? Então nós sabemos aí que ele estava cotado aí para assumir o lugar do Igor Vinícius, né? Sim. Né? O Cedric tá ali, mas tinha ele também, né? Concorrendo ali. Sim. Então podia contar, ele tava jogando no Sub-20, né? Campeonato Brasileiro Sub-20. Então vai ficar fora aí, já não vai poder contar com o menino, né, Marco? Não de cara, né, Motinha? Mas nada impede que ele possa se recuperar e ser reintegrado ao elenco principal, né? Como você bem disse, o São Paulo ele conta com o Cedric Soares, que é o único cara da posição. O Zubeldia cansou de insistir com o Ferrarese ali pelo lado direito, também jogando como um lateral, na minha opinião. O Crespo, se eu fosse ele, não insistiria. Tentaria dar uma oportunidade pro Mike. Acho que é um moleque que mostrou um bom potencial durante a Copa São Paulo e resta saber se no profissional... Eu acho que sim, Motinha. Já não é mais um garoto. O Mike já tem seus 20 anos de idade, né? Então, uma coisa é você fala do Lucas Ferreira, que é um moleque mais jovem, o próprio Luca também. Mas o Mike aí já tem um pouquinho mais de rodagem, apesar de não ter sido ainda testado no elenco principal, mas já é um jogador, vamos dizer assim, um pouco mais velho do que os demais aí que tiveram destaque ali, o próprio Matheus Alves também. Então, vamos torcer para que ele se recupere aí, fica à disposição do Crespo, né, Motinha? E Sombra, onde a gente tá falando do Luiz Gustavo, né? Realmente, o pessoal tá falando que é o seguinte, o Luiz Gustavo, se voltar, só em setembro, viu? Só em setembro. Pesado o negócio dele, né? Lógico. Não é uma coisa assim que... É uma coisa perigosa, Embolia pulmonar, Embolia pulmonar é seríssimo. Gente, o tratamento para trombose, que é o nome genérico, o tempo mínimo de tomar o remédio anticoagulante é de 3 meses. O mínimo. Assim, para aquela muito frágil, a mais leve de todas, são 3 meses. E depois você ainda tem que fazer um novo exame e verificar as causas que podem ter acontecido e tal. Então, assim, eu tô te falando da mais leve de todas. Assim, na panturrilha, inclusive. Não é aquela nem que vai pro pulmão. Coágulo Você teve, né? Eu tive na panturrilha direita, né? Eu tive. O nome assusta. Trombose. Fala, e ela tem o risco de se deslocar e parar no pulmão. Sim, de parar pro pulmão e virar embolia. O dele já estava próximo à região do pulmão. A dele é mais grave ainda. A dele é no mínimo de medicamento são 6 meses. No mínimo, são 6 meses de medicamento. É difícil a volta dele, né? Porque ele tava já com uma previsão de repente parar esse ano, já né? Tem 37, né? O 38. De repente 37, nem volta 37. Mais, né? Vamos lá. E agora a grande novela do São Paulo atual é Alan Franco, né? O agente do jogador disse o seguinte, que ainda não há um acordo à vista
que segue negociando com o São Paulo, né? E o São Paulo ofereceu aí um contrato de 2 temporadas para eles. Só que o que diz que tá pegando a história aí, o Sombra e o Barcos, é a questão do dinheiro, né? Que vai ter que dar uma luva pro cara, né? Sempre é o dinheiro, óbvio. Mas já pagaram o que devia ou não pro empresário? Não, então, não temos a informação. E tem essa moeda ainda, né, Sombra? Que o São Paulo tava devendo aí pra na ele, negociação, né? quando ele veio da Major League pro São Paulo. Então, e aí a questão é tem que pagar um dinheiro, uma luva, vai dissolver no salário, quanto que é, né? Deve ser um valor bom, né? Porque o contrato dele é de valor, né? Não, hoje é de praxe, né, Motinha? Quando você tem esse valor para poder assinar um novo contrato, isso é diluído no tempo de contrato que você assina com o jogador e aí você vai, tipo, parcelando, entre aspas, essas luvas que ele tem para receber. Mas o grande entrave, talvez, aí, Motinha, seja esse valor que o São Paulo tinha já para acertar com o empresário quando ele veio pro São Paulo. Então teria que ser ainda esse valor atrasado, mais agora esse valor aí que o jogador vai receber de luvas. Eu não sei se numa dessa o empresário também tem um tinguai, um percentual para receber dessas luvas aí que o Alan Franco pede para renovar com o São Paulo. De qualquer maneira, eu acho que o São Paulo deve fazer um esforço, né, para renovar com o Alan Franco. Tudo bem que você fala, mas vai pagar salário de Europa para o Alan Franco? Não, porque eu acho que ele também não tem mercado para jogar na Europa. Né? Mas eu acho que o São Paulo tem que fazer sim um esforço, porque afinal de contas é o melhor zagueiro do São Paulo hoje no elenco. Então você perder um cara que nem o Alan Franco, já não sabemos aí como é que vai ser a situação do Juan Tressoldi, né? Ele tá se recuperando de uma lesão, vai passar por uma cirurgia também. Não se representou no São Paulo, né? Segue a negociação, diz que o São Paulo não desistiu ainda, né? A grande questão aí do contrato que seria feito agora seria pela obrigação de compra ao fim do contrato, né? Sim. E o São Paulo não quer isso, né? O São Paulo quer acordo, bônus, daquela história, vai prorrogando, mas não quer ter opção, tem que obrigado a comprar o cara no final do empréstimo, né? Então acho que o São Paulo ele tem ali bons zagueiros, inclusive era uma possibilidade que a gente falava do Crespo poder trabalhar, mudar o esquema tático e atuar com 3 zagueiros, a gente só vai saber isso quando o São Paulo de fato voltar em Campeonato Brasileiro, mas, porra, o São Paulo tinha 3... Para jogar ainda sobravam mais 2. Então, na minha opinião, era o sistema defensivo do São Paulo era o melhor setor, né, da equipe ali. E se tiver realmente esses desfalques aí por conta da saída do Alan Franco e do Juan, vamos torcer para que não. Mas, de qualquer maneira, até o final do ano eles estão à disposição, né, Motinho? Então, seria só pro ano que vem. Trazendo mais resumo aqui, pessoal, das principais informações do SPFC. Então, aqui, pessoal, o São Paulo demonstrou interesse na contratação do atacante PP atualmente no Porto, né, pessoal? Mas sabemos aí dos valores que o Porto pediu. Muitas vezes isso aí é uma forma também de saber que o jogador não é negociação fácil. E isso aí pode ser uma estratégia para que vá negociando em forma de leilão, né? Então, pessoal, o clube português pediu 25 milhões hein, ao SPFC. Diante desse cenário, pessoal, a diretoria tricolor, né, pessoal, até que esbarrou nesses valores, hein, mas a avaliação hein, do clube, né, do staff hein, é ótima hein, para a chegada aí do PP, hein, né, pessoal? E aí, o que se fala é sobre a chegada desse jogador de 27 anos, pessoal. No meu ponto de vista, hein, seria uma ótima contratação, né? Para o Herman Crespo, hein, novo treinador, que por ser um jogador que tem versatilidade, hein, experiência internacional, né, pessoal? Contudo, apesar da qualidade do atleta, o momento, né, pessoal, sabemos que o São Paulo não é muito favorável, mas, né, nada que o São Paulo consiga aí se endividar, entre aspas, né, porque é um tipo de jogador que ele mesmo tira o seu investimento, é um jogador que tem tudo para que dê certo no São Paulo, diferente de outras contratações duvidosas, né. Então, pessoal, na minha opinião, a sondagem do jogador mostra a ambição e visão da diretoria, que é positiva, né, pessoal? No entanto, é fundamental conhecer os limites financeiros do clube, né, e evitar, pessoal, né, gastos muito altos, mas quem sabe possa aí negociar, né, pessoal, negociar e fechar com esse jogador. Então, o torcedor pode ter certeza que o clube está se movimentando, né, pessoal, e com inteligência. A janela ainda está aberta e boas oportunidades costumam surgir
quando se tem paciência e estratégia. Então, meu ponto de vista, o São Paulo precisa ter uma certa paciência e estratégia, né? Não pode estar querendo aceitar qualquer tipo de negociação. Então, quero, pessoal, pedir para você deixar o like no vídeo e aproveite para se inscrever no canal.